Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho, né, do Pecuária de Decisão. É uma ferramenta que eu construí aí ao longo da minha experiência de mercado, acertando e errando um pouco, fui construindo isso. Vamos falar um pouquinho dessa ferramenta de decisão aí para poder fazer as melhores oportunidades de compra e de venda e do modelo que tem ajudado as pessoas a ir mudando o conceito de gestão nas fazendas, né? Então, o objetivo aqui, né, é justamente melhorar o resultado do seu negócio, né? Entender o mercado de pecuária de corte. Então, um dos objetivos da ferramenta é entender esse conceito, né? Se você tem dificuldade em encontrar o melhor momento de comprar e vender, você não está sozinho, nós estamos todos aí, mas existem modos e modelos para a gente fazer isso melhor, né? Se você é novo no setor e quer entender como é que funciona esse mercado, né? Você está no lugar certo, a gente vai abordar esse assunto. Planejar cenários, né? Como é que a gente pode montar e estruturar, principalmente a questão mercadológica, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entender, né, no mercado para a gente poder abordar esses pontos. Você precisa justificar essa estratégia sua de investimento, ou resultado, ou como é que convencer as pessoas, né? A gente precisa passar informação para os nossos sócios, para os nossos chefes ou familiares, muitas vezes, né? Como é que a gente justifica o aporte de recursos e a gestão da fazenda e o porquê aquilo é bom, ao invés de deixar aquilo no banco ou às vezes em outro local, né? Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Alberto Pessina, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formei na Exalc em 95, já faço gestão, fiz gestão há muito tempo na nossa empresa familiar, desde um projeto inicial com pecuária do zero, né? Formamos pastos, pegamos uma fazenda de floresta, formei os pastos, reformei, montamos o projeto, estruturamos, gerenciei isso por mais de 20 anos, né? E nesse tempo eu também fazia operações de proteção na bolsa para proteger o negócio, né? Então, ao longo da minha carreira eu fui adquirindo experiência, porque das minhas grandes dúvidas era realmente encontrar esse momento onde a gente consegue fazer uma boa compra, dado que muitas vezes são negócios de médio e longo prazo. E o Brasil, a gente está passando aí, vendo a emoção que é tentar planejar um negócio no Brasil com essas crises e todo esse movimento econômico, né? Desde do cenário internacional, que a gente está sujeito, assim como os cenários aqui no Brasil. Fiz um MBA na Fundação Dom Cabral, depois fiz cursos de conselheiro para poder atuar como isso, né? Como um conselho, como montar, se portar e comunicar com as pessoas, né? Sou presidente hoje do Conselho de Administração da Socom, onde é que a gente faz uma atuação para tentar melhorar a cadeia ou achar alguns pontos, né? Então, eu atuo lá como presidente e atuo também dando palestras e consultoria nessa área de pecuária, né? E dentro deste modelo, eu vim criar o Pecuária de Decisão com essa experiência. Foi uma demanda dos amigos e dos colegas que começaram a falar, poxa, você tem um conhecimento, como é que a gente começa a montar uma ideia de compartilhar essas ideias, né? O que você vai aprender nessa aula? O que a gente vai abordar aqui? Nós vamos realinhar a sua empresa para focar em lucro, né? Vamos começar a ver como é que a gente pode focar em lucro do negócio, né? Mostrar estratégias comerciais no seu negócio, um potencial aí de ganhos até de 18% em 52 dias, né? Quando é um confinamento, as oscilações de mercado chegam até 18% em análises que nós fizemos, e é muito impactante no nosso faturamento do negócio, né? Quer dizer, você tem um faturamento aumentado nisso, no resultado é muito grande o resultado no lucro de você aumentar seu faturamento em 18%, né? Reduzir as incertezas nas decisões comerciais, ou seja, como é que a gente toma uma decisão de comprar ou vender, olhando para frente, olhando o prazo de 1 ano, 2 anos, e pensando como nós podemos tomar essa decisão.
Qual a importância da oferta e da demanda? Quer dizer, muitas vezes a gente ouve, principalmente em alguns cenários, né, falando muito da oferta, mas a demanda tem uma grande importância nesses cenários e a gente vai bater um papinho um pouco de por que ela é importante, porque ela formata as nossas condições de preço, né? E conhecer a ferramenta que nós construímos, que nos ajuda a encontrar se esses preços continuam com probabilidade de queda, ou seja, se eles estão no fundo do poço ou se eles estão no topo do mercado e a gente está na hora de vender, ou no fundo, se está na hora da gente comprar os nossos bois ou montar estratégias nesse sentido. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente vai pensando isso e começa a entender esse modelo. Primeira coisa, o mercado. Em termos de mercado, só para a gente dar uma passada, a demanda de carne deve crescer em torno de 9 milhões de toneladas na próxima década, isso é uma projeção da FAO. E no nosso site, Agromove, no blog, vocês têm alguns artigos, então vocês podem olhar um pouquinho sobre isso. Mas isso nos mostra que o mundo vai comprar mais carne, tem uma demanda por carne crescente nos próximos anos. Essa demanda é mais ou menos um crescimento ao redor de 1 a 1,5% ao ano de crescimento dessa demanda por carne, né? E aí tem um detalhe importante, que são as exportações brasileiras devem crescer ao redor de 30% nos próximos 10 anos, ou seja, nós pensamos aqui 1 a 1,5% de crescimento da demanda por carne. Se você pensar em exportação, você tem um crescimento de quase 3% aí em 10 anos, né? Por que isso? Porque o Brasil é um dos poucos países que tem um potencial de crescimento de produtividade e essa demanda, não são muitos países que ofertam ao mundo, né? Então, provavelmente vão vir comprar mais do Brasil nas próximas décadas. Então, o crescimento nosso, uma boa parte desse crescimento da nossa oferta vai ser demandado para o mercado internacional. E isso significa mais desafio, gente, porque o mercado internacional não é tão bonzinho quanto o nosso mercado interno, que nós adoramos carne, né? O mercado internacional é muito... ele coloca muitas cláusulas para a gente poder exportar, ele vai botar mais regras, ele causa mais problemas, a gente tem que cumprir mais exigências. Então, isso significa um desafio na parte de exigência, mas essa demanda vem, uma parte desse crescimento significativo vem para o Brasil. Isso é importante para a gente pensar em mercado. O nosso abate gira em torno de 35 milhões de cabeça ano, ou seja, é um baita de um abate, né? Se a gente multiplicar hoje isso ao redor de 2 a R$ 2.500, uma cabeça aí, você tem média entre macho e fêmea, né? Você vai ter aí ao redor de 70 a 80, 90 bilhões de reais girando nesse mercado. Então, é muito dinheiro que movimenta esse setor. E é muito grande. Então, a gente às vezes pensa na nossa venda, em fazer ou não fazer, a nossa influência individual é muito pequena. O mercado brasileiro é muito grande. E aí começamos a pensar, poxa, quanto representa a comercialização de gado no nosso negócio, né? Se você pensa que você está numa atividade de cria no setor, 100% da sua venda está ligado ao mercado. E se você tiver uma alta de 6% a 18% na sua venda em poucos dias, é direto no seu faturamento, isso vai direto para o seu lucro, então é muito representativo. Numa recria, onde você está comprando, 50% desse custo é o bezerro e 100% é a venda, ou seja, 150% do seu negócio está ligado à comercialização, né? 150% do capital que você está aplicando ali está ligado a esses dois. E demora um tempo de 2 anos para você movimentar esse negócio. Então, a compra correta, você vai vender dali 2 anos esse negócio, se for num sistema de pasto, como é o tradicional. Se for num sistema de recria, com confinamento, ao redor de 1 ano. Então, você imagina que um erro nessa compra, se você não tiver olhado o mercado analisado, você pode não estar conseguindo rentabilizar esse capital aplicado no início. E na sua venda, é sobre tudo que você produziu sobre 2 anos, você
não vai conseguir, se você fizer uma má venda, você não vai conseguir rentabilizar esse capital aplicado no período. Se a gente falar em confinamento, né, é um negócio que gira ao redor de 100 dias, ou seja, é um giro muito rápido, um movimento rápido, e a gente tem que estar muito atento, porque o capital aplicado é grande, 70% do seu capital que você está aplicando, 60%, 70% é a compra do animal. Depois tem mais 20% que é fora da sua fazenda, que é a compra das rações. Então, o seu negócio confinamento, ele está praticamente de 170% a 180% ligado à compra e à venda. Então, é um negócio de alto movimento, com uma aplicação de dinheiro por um período curto, com que a gente tem que rentabilizar esse dinheiro. Então, a estratégia comercial aqui passa a ser cada vez mais importante nessa ordem colocada aí. Quando a gente vai olhar o nosso comprador, quem é o nosso comprador? O frigorífico. Bom, o frigorífico, gente, ele movimenta de 20 a 30 dias um estoque de carne gigantesco. Ele compra, 80% do custo dele é a compra de boi. Portanto, esse cara tem um movimento de recursos e de dinheiro muito grande. E ele vende carne todo dia. Então, ele está conectado ao mercado. Ele está sempre... O negócio dele é comprar e vender. Ele é uma máquina de transformar. Então, nesse processo, ele é muito bom em negócio de compra e venda. Ele tem que ter profissionais bons, porque ele perde dinheiro se ele não souber fazer essas duas atividades. Então, a hora que nós vamos vender um animal, por exemplo, de recria, que nós demoramos 2 anos, ou um rebanho de vacas, ou de cria, né? A gente vai negociar 1, 2, 3 vezes no ano, algumas vezes, algum período do ano, e nós estamos lidando com um cara que todo dia está negociando. Então, ele é muito bom. Então, nós temos que melhorar muito para a gente poder montar estratégias, porque nós não vendemos o ano todo a nossa comercialização. Nós não comercializamos gado o ano todo, como eles comercializam, certo? E, por último, a boa notícia é que vocês não estão sozinhos. Várias pesquisas indicam aí que 65% a 75% do mercado tem dificuldade em encontrar o melhor momento para negociar seus animais. Então, é uma dificuldade porque é uma atividade de longo prazo e você tem que lidar, além do cenário econômico, além de todas as coisas, você está aportando um negócio para um retorno dali 2 anos, dali 1 ano, né? No caso de confinamento tem um giro mais rápido, mas muitas empresas que têm confinamento estão atrelados a rebanhos de cria ou de recria e engorda. Então, o movimento também delas não é de apenas 100 dias. Né? Poucas empresas só fazem confinamento. Né? Muitas vezes elas fazem boitel, elas atrelam esses sistemas. Né? E a maioria do que a gente encontra em 90% do nosso mercado é um mercado, uma estratégia de negócio focada na produção. Eu fiz isso. Né? Então, eu me sinto tranquilo de falar, porque eu fiz isso há muito tempo. A gente produzia, comprava o gado, planejava que ia fazer aquela compra e a negociação, e comprava o gado e passava para o nosso pessoal, olha, tem que comprar ração, tem que comprar isso, e não fazia um planejamento do melhor momento para fazer algumas estratégias. E, no fim, a gente acabava passando essas diretrizes de produção e não olhava o mercado. E na hora de vender, por não olhar o mercado também, a gente chegava ao frigorífico, que está full time conectado a esse negócio, e ia negociar. E a negociação na última hora com o frigorífico, você consegue muito pouco. Você tem um retorno de R$1, R$2 numa negociação, mas muitas vezes o ganho está naquele momento em que a arroba sobe muito ou no momento que ela desce muito. E são momentos que não acontecem toda hora no mercado, que é onde você deve tentar se posicionar. Ou usar estratégias comerciais que te ajudem a posicionar nisso. Então, o nosso sistema de produção ele é focado em produzir e entregar ao mercado. Ele não é focado em montar uma estratégia comercial, pensar uma estratégia comercial e, a partir disso, montar a gestão, né? Vamos pensar aqui, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo de uma decisão de longo prazo, né? Um exemplo onde a gente atua com uma decisão de longo prazo. Imagina aqui uma situação onde você tem
Deixa eu só pegar uma caneta aqui. Imagina aqui onde você tem uma situação que você pode comprar um bezerro neste momento, né? E este bezerro, ele sobe para este momento. E você vem vender o gado. Aqui nós estamos olhando, a linha vermelha representa o preço do bezerro, que a gente olha desse lado, né? E a linha azul representa o preço do boi gordo, que a gente olha do lado de cá, né? Então, imagina que você comprou esse bezerro aqui, esse preço sobe e você vende o seu boi, a sua arroba do boi aqui. Neste momento você ganha muito dinheiro e você fica contente, fala, poxa, aqui eu vou repetir essa operação agora comprando este bezerro daqui, de R$ 1.400. E aí você está aqui em 2015, você não olhou o cenário, simplesmente acreditou que comprar o bezerro aqui e vendê-lo, dali um ano, 2 anos, você vai ter esse resultado, repetir o mesmo resultado. E aí você ocorre os grandes problemas, né? Que é onde você, ao olhar, procurar entender o mercado e olhar o mercado, deixa eu só corrigir, ao olhar o mercado e procurar entender o mercado, nós vamos comprar esse bezerro aqui e vamos botar aqui, ó, R$ 1.400 por cabeça. Vamos comprar um bezerro de 1.400 e quando a gente vai vender ele num negócio de 2 anos, nós temos o risco de cair num cenário como nós caímos aqui, né? Que é um cenário onde você tem uma carne fraca, um momento ruim e uma economia que não dava mais força para esse mercado subir. Então, você imaginava que você ia pegar um novo ciclo que ia subir aqui e você ia vender o seu boi. Para você obter um retorno comparado a uma aplicação financeira aqui, esse boi precisaria ser vendido a quanto? Alguém se perguntou a que valor isso aqui precisava ser vendido, né? Para ganhar de uma aplicação financeira, de um CDI, né? Qual é a aplicação que a gente precisaria fazer para a gente ganhar desse ponto? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para poder corrigir isso. E, no fato, o que acontece no mercado é que a gente pega um ciclo onde você tem um juros alto, você tem uma economia que está enfraquecendo, nós pegamos 2 anos de crise, é difícil, lógico, de você prever isso, mas para você, olhando esse mercado e falando, poxa, se eu estou comprando um boi de 1.400, quanto que eu preciso vender? O preço que você precisaria vender para te remunerar mais do que os 15% do CDI aqui seria aí algo ao redor de 180 a 190 reais por arroba. Nós vamos ver que em nenhum momento esse mercado atingiu esse valor neste período de 2 anos. Então, o planejamento, entender que eventualmente um bezerro nesse momento estaria caro, ou seria o momento, se eu tenho uma cria, de vender os meus bezerros ou produzir bezerros aqui nesse momento, seria uma estratégia. Então, você tem que pensar, olhar esse longo prazo e estar planejando a quanto você pretendia vender, ou que tipo de negócios você pode fazer olhando esse cenário. É lógico que ninguém tem as notícias de carne fraca e tudo mais, mas a gente tem modelos que podem ajudar a tomar essa decisão. No fim, se você fizesse essa operação de 1.400, produzisse num sistema de pasto, com sal mineral e o normal que a gente encontra no sistema brasileiro de recria e engorda, esse movimento daqui te daria um ganho ao redor de R$100 por cabeça em 2 anos. Ou seja, você comprou um ativo de R$1.400, você desembolsou seu capital em 1.400, nos custos da sua operação, que são mais de 1.400, e você, dali 2 anos, recebe apenas R$100 por cabeça. Se aplicasse esse dinheiro na poupança, né, esses R$1.400, não precisa nem aplicar o restante que você aplicaria na operação de custos, você ganharia R$200. Então, é um cuidado muito grande, pois é um capital aplicado e 2 anos depois você vê que você não foi reembolsado ou não teve a rentabilidade que você esperava. Então, este planejamento passa a ter uma relevância muito grande. O que tipo de atividade você pode fazer para você rentabilizar esse negócio ou proteger esse negócio, né? E por que é difícil comercializar? Por que a gente é cheio de dúvida? Todos nós temos dúvida, né? O primeiro ponto aqui, a gente percebe muito no cenário, é que as pessoas, em geral, elas não dedicam tanto tempo a entender
o mercado e aprender como se beneficiar dos movimentos de mercado, como elas dedicam ao processo de aprendizado de como é que se produz pasto, como é que se compra uma cerca, como é que se utiliza, investe numa cerca boa, uma cerca elétrica, na adubação, as raças que a gente vai produzir. Tudo isso são a parte produtiva. A gente estuda isso, a gente vai atrás dessa informação, mas a gente poucas vezes vai atrás de ferramentas que nos ajudam a comercializar. Então, esta é uma falha do nosso sistema de produção, dos nossos produtores que buscam isso, demoram para buscar esse conhecimento ou se esforçar para ganhar esse conhecimento, né? As pessoas não planejam, no geral, né? Quer dizer, quando a gente pega 2 anos aqui, se você tem aquele ganho inicial, que muitas vezes acontece na pecuária mesmo, por ser de ciclos, você busca e investe novamente o capital, sem se perguntar se aquele capital vai gerar o retorno que você está esperando, né? Então, uma pergunta primeiro é como vou ter retorno desse investimento, né? O cenário que a gente está olhando para frente, ou seja, se você pensar em 2014 e a gente lembrar e pensar um pouquinho sobre aquele momento, a gente começa a relembrar que já havia um cenário formado de risco, né? Um governo mudando, um governo complicado, vários fatos acontecendo, juros altos, a economia pagando os nossos investimentos ficando caro, uma economia desacelerando, as revisões de PIB, tanto do Brasil quanto do mundo, estavam em crise, e você fala, poxa, eu tenho que obter R$180 na minha arroba, se eu planejasse, será que eu tenho potencial para chegar nisso, né? Então, essa revisão, essa reflexão, ela é importante. A melhor forma de vender em determinado cenário, quer dizer, como é que eu posso explorar as ferramentas, ou o que eu posso fazer para eu vender em determinado cenário? Que ferramentas eu tenho produtivas na fazenda para eu buscar encaixar minha produção naquele momento? E aí eu digo, não estamos falando de mercado futuro, estamos falando de estratégias comerciais, de produção mesmo. Muitas vezes uma boa reserva de pasto, imaginando que a gente vai passar por um cenário difícil, uma boa reserva nos permite buscar um melhor momento de mercado, né? Então, vou fazer uma adubação de pasto para eu ter uma reserva, vou ter um plano de comercialização, às vezes, antecipado disso, utilizar uma outra estrutura de engorda de outra pessoa, vou produzir bezerros, que nesse momento o bezerro está valendo muito, está remunerando, vou aumentar minha produção de vacas, vou aumentar minha produção de bezerros, ou no momento em que o mercado começa a dar sinais de enfraquecer, de maior oferta, olha, eu vou reduzir um pouco o meu rebanho de vacas, vou vender meu bezerro e vou ficar com os melhores animais, vou aplicar em genética. Então, esse raciocínio ele pode ser um pouco manejado de acordo com o que você tem, você conhecendo o seu cenário à frente, você sabendo ou tendo uma noção dos riscos que esse cenário à frente tem. Então, e você possui ferramentas de quando e como vender e comprar, entender de ferramentas que te ajudam nisso, né? A segunda coisa é que da mesma forma que a produção, né, ela é multifatorial, são várias coisas que afetam a produção, são o clima, você tem pragas, você tem doenças, você tem diversos fatores que podem afetar a sua produção, são muitos os fatores que influenciam o mercado. Ele é dinâmico, então a gente tem, da mesma forma que a gente fica ali revendo se choveu, se não choveu, se está seco, se não está, a gente tem que estar acompanhando full time o mercado com uma constância, porque o mercado também é influenciado por diversos fatores, tanto externos, que são fatores fora do Brasil ou internacionais, quanto por fatores internos, como política, ou regras, ou leis, influenciam o nosso negócio. Então, a gente tem que estar atento a todas essas informações. E eles são sujeitos, são fatores que não são controláveis. Diferente da produção, que você tem alguns fatores na produção que você controla, você pode adubar, pode não adubar, pode comprar ração, pode montar um confinamento. Nas questões econômicas, você não tem controle, você não tem como influenciar aquela questão. Então, você pode, sim, decidir no seu sistema o que você pode produzir, mas você não consegue influenciar uma economia, você não consegue influenciar um cenário internacional.
Então, as informações também no mercado, para complicar um pouquinho mais essa análise mercadológica, né? A gente tem que as informações são muito dispersas, né? A mídia, no geral, está sempre... quando chega a notícia na mídia, muitas vezes essa notícia está um pouco atrasada. Por exemplo, eu já tive, ao longo desses 20 anos aqui, eu já passei por umas 2 vezes que chega aquela notícia, o filé mignon tá barato, então tá de graça. E aí você vê churrasco para todos os lugares que o filé mignon tá barato. Mas quando isso acontece na mídia, é um fato que provavelmente o sistema produtivo já está inviável. E o sistema produtivo já está desacelerando. Ele já está pensando em não produzir. E ao pensar em não produzir, quer dizer que daqui a pouco não vai ter carne. E aquilo pode subir. E o mercado muitas vezes reage e a gente, na euforia, né, a gente acaba fazendo um movimento comercial errado, né? Por exemplo, a carne fraca. Depois vou mostrar para vocês o momento carne fraca, o quanto que chegava notícias ruins e, na realidade, o mercado estava virando, né? Muitas informações com pequenos, pensamentos, muitos informantes, desculpa, com pensamentos diferentes. Então, nós temos aí... a gente costuma ligar para muita gente. A gente costuma conversar com muitas pessoas. E quando a gente fala com muitas pessoas, a gente tem que ter na nossa cabeça que essas pessoas têm muitas vezes interesses diferentes. E isto gera informações diferentes. Então, a minha experiência ao ligar para muitas pessoas, e faz parte do nosso processo de tomada de decisão, principalmente mercadológica, é que a minha experiência é que a gente acaba ficando na dúvida. Ao ligar para o quarto, quinto, 10º, você não sabe mais o que você faz. Um acha que vai cair e o outro acha que vai subir. Então, há um pouco entendimento da complexidade do mercado, né? Quer dizer, a gente precisa estudar isso e entender um pouquinho, ou estar acompanhando isso de uma forma rotineira para que a gente possa tomar as nossas decisões. E o mercado é complexo. Você não tem culpa. A gente tem que aprender. Eu não aprendi a lidar com o mercado de uma hora para outra. Eu fui realmente estudando e tentando entender como é que ele se movimentava, como é que o que influencia realmente, o que afeta o mercado, e aí esses pontos a gente tem que prestar atenção. Então, em uma estratégia de mercado, nós precisamos, a diretoria de uma empresa, que é a parte que toma as decisões, que está com o capital na mão, ela precisa estar conectada ao mercado, ela precisa não apenas dirigir a sua decisão de produção, mas alinhar, entender o mercado para poder orientar a sua gerência e a sua equipe do que produzir e de quais são os desafios. Então, ao longo de um processo, eu acho que você manter uma comunicação com a sua gerência de que, olha, o mercado está ruim, a gente está com um processo, não estou conseguindo comprar boi, não estou conseguindo achar um mercado barato. Muitas vezes eu conseguia que os meus gerentes, o meu pessoal me ajudassem a estar procurando isso, né? Encontrando oportunidades. E eu estava sempre olhando para fora, eu delegava muito a minha produção, então eu passei a treinar com o pessoal o que a gente ia fazer com produção, alinhava eles e revisava isso com constância. E ao processo em que eles entendem que eles estão ligados ao comércio, que o negócio tem que dar dinheiro, porque todos nós tínhamos que justificar, a equipe passava a funcionar buscando oportunidades no mercado também. Além de olhar o processo de produção, eles passavam a me ajudar no processo de gestão. Então, eles ficavam preocupados, olhavam com cuidado para não desperdiçar alimentos, tomar cuidado no processo quando compravam, tomar cuidado com os animais. Então, este processo de mudança de conceito, e aí eu digo conceito porque a gente tem o foco de olhar a produção, planejar a produção e fazer a produção para entregar. Quando a gente passa a olhar o mercado, a gente passa a buscar que tipo de oportunidade nós podemos explorar no mercado, o que nós podemos fazer, dado que nós temos nesse mercado, esse desafio, e montar uma estratégia, inclusive com um plano A, um plano B, e alinhar isso com a nossa gerência. Quando a gente alinha com eles, a gente passa a ter um processo produtivo mais alinhado entre as pessoas. Então,
como é que a gente faz isso, né? Quer dizer, vocês querem saber aí como é que funciona o pecuária de decisão? É como é que a gente faz esse processo? O que a gente pode fazer para tomar essas decisões, uma vez que é uma grande dificuldade fazer já o processo produtivo e olhar o mercado. Então, a gente precisa começar a entender. Então, eu vou quebrar com vocês primeiro 3 grandes mitos aí da comercialização, né? O primeiro deles, que costuma muito o pessoal falar, é que a escala do frigorífico é um item importante na hora da comercialização. Gente, um frigorífico, ele negocia em 20 e 30 dias. Ele está full time negociando. Se você tiver oportunidade, algumas vezes eu tive a oportunidade de ver modelos de inteligência de negociação deles, eles estão full time conectados o que eles estão vendendo de carne. Eles não conseguem guardar muito estoque nas suas câmeras. Então, se o mercado lá começa a não vender, né, eu estou com o mercado internacional, por exemplo, conectado, se eu percebo que a minha carne não está no mesmo movimento, eu mudo a minha estratégia aqui embaixo para eu comprar menos carne, eu reduzir as minhas escalas. Não quer dizer que eu tenho mais oferta ou menos oferta, eu simplesmente, como indústria, eu paro de comprar. E ao parar de comprar, eu alongo a minha oferta, mas eu não estou querendo comprar. Não é um processo que falta boi. Eu tenho boi, mas eu não quero comprar. Por quê? Porque eu não estou vendendo. Então, a conexão passa a ser diferente. Ele está de olho se ele vende. Se ele vender, ele quer comprar. Então, quanto mais uma indústria vender, mais ela quer comprar. O mesmo processo ocorre, se vocês imaginarem aqui, por exemplo, o preço de São Paulo fica muito mais caro do que o preço no Mato Grosso. Se o preço de São Paulo estiver muito mais caro do que o preço no Mato Grosso, uma indústria de porte, ela dirige as compras dela para o Mato Grosso e para de comprar em São Paulo. Isso não quer dizer que a oferta aumentou ou diminuiu em São Paulo, simplesmente ele parou de comprar. Ao reduzir as compras dele em São Paulo e mandar carne do Mato Grosso para a planta em São Paulo para processar, ele passa a reduzir a demanda por animais. E os animais de São Paulo começam a sobrar mais para as indústrias de São Paulo. E essas indústrias, portanto, folgam a sua escala. Não porque tem mais animal, mas simplesmente porque aquela indústria foi comprar em outro lugar e reduziu as compras em São Paulo por não ser interessante. E isso confunde muito o nosso processo de tomada de decisão pela escala, olhando apenas o fator escala. Então, a gente fica confuso, porque às vezes a gente é enganado por um processo desse, pensando, a escala encurtou. A escala encurtou, não necessariamente ela encurta, pode ser encurtar porque o frigorífico saiu e deixou um pouco de bois lá, ou saiu da compra e resolveu que não vai comprar mais 10 dias, ele não está conseguindo vender, eu não vou ficar comprando 10 dias, eu vou comprar só 3. Então, não quer dizer que a escala sempre é uma boa informação. Está aqui, por exemplo, uma informação de mídia, né? Outro dia eu vi essa informação e eu falei, poxa, olha que informação mais confusa, né? Os produtores pressionados ajudam frigoríficos a manterem-se confortáveis com escalas curtas. Quer dizer, o produtor ajuda o frigorífico a ficar com escala curta. Não faz sentido, né? E arroba em queda ainda, escala curta e arroba em queda. Quer dizer, é uma notícia que, se você ler, você fica perdido. Se começar a ler notícias desse tipo, que decisão você toma a partir daqui? Você não consegue tomar uma decisão, né? Um segundo ponto está aqui. É a questão de conversar com muita gente. Conversar com muita gente é um processo onde a gente muitas vezes precisa para conseguir formar uma opinião, né? Aquele mercado indeciso, nós conversamos com 10 pessoas para tentar ver se o boi vai continuar subindo ou não. E aí a gente começa a ligar para falar, poxa, o que você acha? O que você acha? Liga para um frigorífico, liga para um corretor de gado, liga para um colega de fazenda ou alguém de uma corretora, né? E aí a gente começa a entender que o ponto de vista e os interesses do informante a gente precisa prestar atenção. Porque muitas vezes esse informante tem interesses em comprar gado, então ele vai falar que o preço vai cair. Esse informante tem interesse em vender gado, e ao pensar em vender gado, ele fala que o preço vai subir. Então, se você começar a falar com muita gente que muitas vezes você não conhece, ou que você não tem o hábito, ou que ele não te dá uma informação legal, às vezes porque ele tem interesses,
essa informação começa a ficar confusa, e aí nós ficamos com dúvida. Então, nós precisamos nos abastecer de outras informações para tentar tirar ou abastecer esse processo de intuição, né? Então, a gente precisa criar modelos que não são simplesmente de uma ligação, são de dados ou de informação que ajudam a aliviar essa informação desuniforme que a gente recebe. E, por último, a última coisa que sempre ocorre é quem manda no preço é a oferta. A maioria das pessoas fala, poxa, mas essa é uma verdade, se tiver oferta, está sobrando boi no frigorífico, a escala está longa, está sobrando boi, e por isso que o boi está caindo. Então, esse processo acontece. Quando a gente olha dados, e aí eu vou pegar aqui um momento para vocês, né? A oferta é quem manda, né? Então, se a gente tiver um momento de crise econômica, onde nós temos uma crise econômica e nós temos como é que se comportou esse momento. Então, vou pegar um momento aqui de onde a oferta, nós vamos ver aqui, deixa eu só botar um mouse aqui para vocês poderem entender bem. Então, se a gente pegar aqui, estas barras, elas são a produção de carne mês a mês, e nós vemos aqui, desse lado, a toneladas de carne. Então, as colunas vermelhas são 2008, a linha vermelha é o preço do boi em 2008, que a gente olha desse lado em reais por arroba, é o índice Exalc. E o roxo é 2009, né, a produção em 2009 e os preços. E aí, a gente, ao observar isso, nós percebemos que o ano de 2008, a linha vermelha aqui, começou com uma oferta boa, né, e os preços subindo. Chegou aqui em maio para junho, a oferta caiu um pouquinho, o preço sobe fortemente. A gente fala, poxa, então faz sentido, a oferta caiu. Continuamos o ano com a oferta, continua a reduzir a oferta, reparem, e o preço caindo. E aí, quando a gente chega aqui em outubro, a oferta cai mais ainda e o preço cai mais ainda. Não sei se vocês lembram, final de outubro de 2008 foi onde foi a grande crise americana, né? Então, nós tivemos ali o efeito da crise americana chegando ao Brasil. E aí, mesmo você encolhendo sua oferta, o seu preço cai. E você, antes de 2000, no início de 2008, você ainda tinha um efeito de crescimento econômico e um efeito retroativo, né, de todo o impacto do crescimento econômico que nós tínhamos para trás. Um desemprego mais baixo, uma população vindo bem, e você tem aqui o impacto que é mesmo você subir a oferta, você tem um impacto de preços. E aí você olha 2009, começo de 2009, os volumes produzidos no começo de 2009 estão bem menores do que os volumes de 2008, e você tem preços menores. E os volumes continuam ali menores, e o preço não sobe mais aos patamares que ele estava em 2008. Porque você não tem demanda nesse caso, não é a oferta menor que está afetando, você está sem demanda. E aí, nesse caso, a gente vê a força do impacto da demanda no nosso cenário. Vamos pensar num outro cenário, então, né? Um cenário onde nós temos crescimento econômico, onde nós temos uma bonança, o mercado está ativo e está comprando, né? Então, eu vou pegar aqui para vocês um cenário onde nós estávamos em 2012 para 2013. Mesma coisa aqui, lado esquerdo, né? A produção vista em barras, nós vemos o vermelho é 2012, o roxo é 2013. E nós já começamos o ano observando que a produção em 2013, as barras roxas, estavam maior, e a nossa linha roxa aqui, que representa 2013, ultrapassa os preços que a gente tinha em 2012. E assim vai, com produção maior o ano todo e os preços subindo sem parar, porque nós tínhamos um benefício econômico ainda no mercado, e independente de você estar ofertando mais, você tem um aumento nos preços. Então, isso, a gente entender esse movimento de demanda, que é como é que a gente avalia isso, né? A gente começa a entender que esse cenário, ele é um cenário, pode ser um cenário positivo, mesmo que a gente tenha uma oferta maior.
Tá ouvindo aí? Bom, aqui eu tenho um outro gráfico, que é a intensidade deste movimento. Como é que a gente mensura esta intensidade do movimento de preços, né? Quer dizer, como é que a gente consegue mensurar se a gente tem um poder de demanda legal e este poder de demanda pode nos fazer o preço subir, pode fazer com que o preço suba. Então, eu criei um modelo onde você vê essas barras, elas nos indicam se a intensidade é positiva, e para a gente saber se a intensidade do movimento é positiva, é quando ela sai daqui de baixo e sobe lá para cima. Neste momento, quando essas barras estão se movimentando nesse sentido, elas saem daqui de baixo e se movimentam para cima, é um movimento onde você percebe que os preços sobem com força, né? Quer dizer, ele sai daqui de baixo e sobe com muita força. A mesma coisa ocorre neste segundo momento aqui de 2010 e a mesma coisa ocorre aqui em 2013. Então, a gente vê movimentos quando essa intensidade de demanda e a intensidade, ela vai provocar uma intensidade de movimento de preços à frente maior. Então, nós conseguimos perceber esse movimento. E o inverso, que é o segundo movimento, é quando isso está para baixo. Essas barras começam a diminuir mês a mês e começam a perder força. Ao a gente ver que essas barras estão perdendo força, nós estamos começando a ter um cenário onde os preços não sobem mais com a mesma força. Você repara aqui que de 2015 para 2016, mais ou menos o período ali de 2014, onde mesmo a gente tendo redução de oferta, nós tivemos preços subindo pouco. Quer dizer, a redução de oferta ainda possibilitou alguma alta de preços, mas foi pequena comparado aos movimentos onde essa intensidade é forte, né? E aí você tem um risco de qualquer ofertinha maior num cenário de baixa intensidade desta demanda, você tem um cenário de risco de queda de preços mais forte. E se isso vier conjugado com cenários, com notícias ruins, como carne fraca e outras notícias, você tem aí um empurrão nesses preços ladeira abaixo, né? Então, se a gente reparar, o momento atual, que estamos aqui em 2018, é um momento de melhora de preços, melhora de intensidade, mas ligeiro. Ela é baixa ainda, ela não está nas partes mais altas, né? Ela está começando um movimento de melhora de preços. Nós vemos que, neste movimento, os preços de 2018 não caem mais com a mesma força que caíram em 2017. Mesmo você tendo aí uma oferta boa. Eu vou mostrar isso para vocês mais à frente. Ele é um movimento muito parecido com o de 2013, onde você tem aqui uma ligeira alta, não é a alta forte, é o início de um movimento possível, aí lógico que vão ter outros fatores, mas a gente precisa acompanhar, mas é um início do movimento. É um movimento parecido aqui com o que a gente teve aqui em 2010. Você veja que ele é sempre suave, mas ele é crescente e vem reforçando, né? E algo parecido com o que nós tivemos aqui no início de 2006, 2007, onde você também estava começando um movimento, ele é mais suave. Então, a gente repara que a gente está hoje num início de movimento e grandes altas de preço neste movimento não são comuns aí, pelo menos nas últimas revisões que nós tivemos. E o modelo livre de intuição? Como é que a gente tira a nossa intuição, então, de uma decisão, né? Vamos lá. Então, se a gente olhar o modelo de forças do mercado, né? Como é que eu criei e fui analisando e pensando em criar um modelo de forças, né? Como é que funciona isso? Imagina que você tem um preço do boi e você amarra ele em algumas molas. Em várias molas, eu criei 16 molas, que são modelos matemáticos, que estão amarrados a alguns fundamentos econômicos, algumas coisas que estão ligadas ao preço do boi. E quando você começa o boi subir, essas molas começam a esticar para cima. Elas nem sempre esticam iguais, elas esticam de formas diferentes. Mas o final do movimento de alta, normalmente a maioria dessas molas está esticada. Você esticou todas elas. Ao esticar todas essas molas,
o preço começa a não ter mais força de alta, ou ele tem pouca força de alta. A mesma coisa para o movimento para baixo. Então, se a gente pensar aí, poxa, os preços estão caindo, as molas começam a esticar para baixo. Ao esticar todas as molas para baixo, fica difícil de você fazer com que o preço continue caindo. O preço não tem mais como pressionar para baixo, uma vez que todas as molas estão pressionadas. Então, ele vai estabilizando e ele pode voltar para cima a qualquer momento, dependendo do cenário econômico. Cada mola representa o cruzamento de informações de mercado. Então, a gente foi criando um modelo onde a gente coloca aí a oferta, a questão da oferta e da demanda, que eu mostrei para vocês, os preços de boi, carne, frango e algumas outras informações, questões de mercado internacional e margens da produção e indústria. Então, ao montar isso, a gente começa a enxergar, a formatar um modelo onde você começa a criar essas forças. E esse modelo, eu dei um nome para ele, até um nome um pouco estranho, né? Probabilidade de queda, né? Por que não alta? Eu boto até probabilidade de queda que é para assustar, né? A gente fala, poxa, tomara que pare de cair, né? Então ele chama a nossa atenção. Mas esse modelo, ele está aqui na tela para vocês, né? E como é que funciona? Que eu vou mostrar ele na planilha do Excel, depois a gente já está evoluindo isso para um modelo já mais interessante de se olhar. Mas, aqui do lado esquerdo, nós temos os preços em reais por arroba, que são a linha azul, é o índice Exalc, e a linha vermelha, que a gente vê aqui, é uma média de várias praças no Brasil. Então, a gente vê que as duas linhas se movimentam conjuntamente nesse processo. E a nossa linha verde, ela representa a probabilidade de queda nos preços da arroba. Então, a gente olhar aqui, a gente percebe que tem de 0 a 100, né? A probabilidade com que isso pode cair. Quando essas molas esticam todas para baixo, numa pressão de movimento de baixa, a gente vem para uma região de compra, que é estarmos abaixo de 20% aqui. Então, quando a gente está abaixo de 20%, a gente começa a estar com uma baixa probabilidade de queda desse preço. Então, a gente repara que isso ocorreu aqui, este movimento aqui, ele é um movimento da carne fraca. Então, a gente vê aqui, olha, a carne fraca ocorreu mais ou menos aqui, né? É uma pressão de baixa, né? E a probabilidade de queda veio para baixo. Eu não consigo prever que há uma carne fraca no mercado, quando ela vai ocorrer, mas o fundo do poço, as molas esticaram para baixo e a nossa ferramenta começa a indicar. Poucos dias depois, essa arroba sobe de 133 aqui para 140 novamente, um ganho em pouquíssimos dias, aqui 15, 20 dias, essa carne sobe. E o nosso modelo vem aqui para a região de 80% de probabilidade de queda. E aí o boi cai, a gente repara na linha azul, a linha azul cai num processo contínuo, até a gente ter as últimas notícias, onde a gente viu aqui o boi caindo com muita força e chegando novamente a 20% de probabilidade de queda. Então, vocês lembram que naquele cenário do bezerro, se você vendesse nesse momento, por todas as notícias que estavam impactando o mercado, você venderia o seu bezerro, o seu boi produzido por 2 anos, o seu capital produzido por notícias ruins e tudo mais, e o desespero você podia estar vendendo. E a probabilidade de queda nesse momento era baixa. Se você segurasse esse boi um pouquinho mais, você pegaria um momento de alta, onde nosso preço do boi sobe com muita força, e você repara que em menos de um mês, 40 dias, aí praticamente um pouquinho mais de um mês, 40 dias, nós viemos com o boi que subiu R$20 em 40 dias. Isso dá um ganho de quase 16% no seu faturamento. É direto no faturamento, direto no seu resultado. E você vai aqui para 80% de probabilidade de queda novamente. Então você vê que essas molas, ao esticarem, elas te indicam pontos importantes onde você talvez seja uma oportunidade de comprar animal naquele ponto, talvez seja uma oportunidade de vender e proteger a sua venda. Como é que você faz? E planeja um pouquinho, isso está influenciado por um cenário econômico também.
E aqui, quando a gente considera os fatos que existiam aqui, a gente procura comentar isso no nosso Pecuária e Decisão, né? A gente comenta qual seria o tempo para um cenário carne fraca, ou alguns impactos que podem estar ocorrendo, e os fatos que vêm ocorrendo que podem estar mudando, e a gente prestar atenção nisso. Então, é muito importante essa atenção. Em média, a gente entendeu um pouquinho, eu não vou falar muito de estatística, que estatística é chato, mas vamos falar um pouquinho só de números. Uma questão interessante é que aqui a gente avaliou aí 10 anos de dados, né? E onde a gente achou uma coisa muito interessante é que os movimentos de baixo para cima, ou seja, sai da região de compras e vai até a região de vendas, só ocorreram em média 2 vezes por ano. E os movimentos que seriam de queda de preço, né? Eles também ocorrem em torno de 2 vezes por ano, em média. Ou seja, você tem poucas oportunidades para negociar os seus animais. E a gente tem que prestar atenção nisso. Então, tem que ter uma estratégia para vender e para comprar bem. Porque não é todo momento que ocorre. E a gente tem que estar antenado nas informações de mercado para poder fazer isso. A outra coisa interessante é que nos movimentos de baixo para cima, ou seja, da região de compra, de 20% sobe até 70%. Em média, nesses 10 anos, o preço subiu 7%, quando ele faz alguns desses movimentos, em 42 dias. Ou seja, em poucos dias você tem 6, 7% de ganho, ou seja, mais de 3% ao mês, num movimento desse, é o resultado do seu ano. Isso já chegou a 18%, quase 19% em 50 dias. É um resultado do seu período anterior de ganho. Então, é muito importante você estar acompanhando o mercado, porque um trabalho de 2 anos, de 1 ano de trabalho, você pode perder numa negociação errada, numa comercialização errada, não está atento ao mercado. E o outro fato é os movimentos de baixa, né, os movimentos que são de queda, né, a gente repara aqui que eles, em média, caem menos, né, caem 4%, em média, em 48 dias, ou seja, 5% aí, 2% ao mês, aí, mais ou menos, de queda. Ou já teve quedas com momentos com informações influentes, com informações potentes nesses 10 anos, que derrubaram mais o mercado. Não foi só oferta, às vezes pode ter um fato que adiciona isso, como a carne fraca, no caso ali você vê uma queda ao redor de 10% num período de 90 dias. Então, isso pode influenciar o mercado também. Então, a gente passa a entender que ter uma estratégia de comercialização é extremamente importante, ter informações é extremamente importante. Deixa eu só... E aí, a gente precisa olhar aqui aquela estratégia, né? 6,84% em 42 dias nos representa o quanto de dinheiro, né? Se o preço da arroba tiver a R$145, você passa a ter um ganho de R$10 quase, praticamente R$10 por arroba. E isso significa quanto? Em apenas uma carga animal de 36 cabeças vezes 10, um animal de 17 arrobas, você tem R$6.000 a mais de ganho. De fato, no seu faturamento, você tem um ganho aí a mais de R$6.000. Ou seja, é muito dinheiro, gente, para um negócio onde você está pensando em 2 anos de negócio. Se você está pensando aí em 1.000 animais, você já faz essa conta. Em 2.000 animais ou em 10.000 animais, é muito dinheiro. Então, a estratégia passa a ser extremamente importante. E aí a gente repara nestes movimentos que eu comentei com você, né? Quer dizer, daqui para cá, você tem um ganho, aquele produtor que ia ganhar apenas R$100, se ele vendesse aquele bezerro no momento de baixa, ele transforma aquele ganho de R$100 por cabeça, que ele já tem 2 anos, em R$432 por cabeça. Ou seja, ele praticamente mais do que dobra o resultado obtido com os animais. Então, é muita coisa o ganho. O lucro de R$100 por cabeça para R$432 por cabeça, sem contrato a termo, sem mercado futuro, apenas olhando o mercado, começando a entender que aquele momento não era um bom momento para negociar e que, se ele tivesse uma estratégia comercial protegendo, tentando montar uma estratégia até mesmo de produção, criando um sistema de pasto, fazendo uma reserva, um modelo de produção onde ele protegesse
ou criasse uma condição de poder segurar um pouco mais os seus animais, ele poderia obter um resultado muito maior. O crescimento do lucro, nesse caso, daria aí 300%, né? E o fato da gente comprar mal e vender mal pode nos gerar um resultado de R$100 por cabeça em 2 anos. Quando a gente compara isso com uma aplicação financeira, daria 80% a menos do que um CDI. Ou seja, você comprou mal e vendeu mal, né? O comprar mal e vender bem pode transformar, mesmo sendo um ganho de você ter feito a sua venda bem por 432, você ganhou 300% a mais do que o mau momento, aquilo lá também pode não representar, pode representar uma condição não tão boa quanto uma outra aplicação financeira, porque você comprou mal, você fez um momento de compra mal. Então, você tem que montar uma estratégia para esse tipo de negócio. E o que a gente vê é que no longo prazo, lógico, o mercado é difícil, tem anos que às vezes não são tão bons, mas não podem ser menos ruins, né? Se a gente monta estratégias, se a gente planeja, e o que a gente obtém é que ao redor de 6 anos, um trabalho mais contínuo, com longo prazo, montando estratégias boas comerciais e planejando a situação, você pode obter ganhos de até 60% maiores do que o CDI num período de trabalho mais distante, onde você analisa todo ano o seu retorno mensurado em ganho em cima do capital. E por que eu gosto de usar aí um CDI ou uma taxa financeira? Porque o CDI, taxas financeiras, uma aplicação financeira, ela, de uma certa forma, ela também é utilizada como uma ferramenta econômica para controlar a economia. Então, se você tem uma economia ruim, uma economia que está com muita inflação, ou que está com alguns fatos ruins, essa taxa de juros vai subir e vai tentar o quê? Desacelerar aquela economia. Então, se você tem uma taxa de juros alta, você deve estar sempre revisando o seu número. E quando essa taxa de juros está baixa, ela está tentando incentivar uma economia, tirar o seu capital do banco para que ele seja aplicado em negócios. Então, utilizar ferramentas que são utilizadas economicamente para controle da economia são interessantes como referência do seu negócio, ao invés de você achar que sempre tem que ganhar 30%, 40% a mais que o CDI. Não, nem sempre vai dar isso, mas você utilizar ferramentas e ganhar acima delas é um modelo interessante de análise do seu negócio. E aqui eu vou falar um pouquinho, vamos então olhar o momento atual e a gente começar a pensar o que seria, o que a gente está discutindo hoje no Pecuária de Decisão, o que a gente está abordando, como é que a gente está procurando conversar no nosso mercado sobre o Pecuária de Decisão, né? Então, quando a gente olha, aqui embaixo nós temos o nosso movimento de intensidade, aquele gráfico que eu botei para vocês de intensidade do movimento de preços, né? A gente verifica ele. E aqui em cima eu fiz um gráfico tentando projetar o momento atual, né? Então, a gente procura, às vezes, projetar um cenário de onde seria um cenário ruim ou bom, dado uma série histórica. Então, essa faixa maior aqui é a probabilidade onde os preços poderiam estar. Se a gente tem, então, um modelo que nem nós estamos agora, que isto deve ter uma força positiva sobre os preços, e a gente vê que, apesar disso, o preço deu uma caidinha. Porém, para o segundo semestre, a gente está acreditando que ele deve apresentar patamares maiores do que os picos do ano passado. Então, já acreditamos que os preços aí, por toda a influência econômica, pelo movimento que nós estamos atual, ele deve tentar romper os picos do ano passado. Então, acreditamos que o preço deve vir acima de 145, 147, ele deve vir acima. Numa projeção aí de tendência, aqui nessa linha, a gente acredita que poderia chegar a 151, 152, porém, dependendo da oferta e do movimento de oferta que vem vindo, você pode vir acima e fazer um movimento mais forte de preços, porque a oferta, num movimento de baixa de intensidade de demanda, como nós estamos tendo aqui embaixo, ele é positiva essa intensidade. Se você reduzir um pouquinho a oferta aqui, você tem uma pressão nos preços boas. E como estão confinamentos e as estruturas não estão rentáveis a esse preço de 147 que o mercado futuro e as outras estruturas de mercado futuro vem apresentando, esse preço pode ter uma pressão
de baixa oferta, ou seja, os confinamentos podem desistir se esse preço continuar no patamar atual, com os grãos altos e tudo mais. Então, isso pode ocorrer uma pressão e esse preço pode vir para cima dessa linha preta que a gente projeta. Então, vai depender, lógico, dessa oferta, como é que ela vem. Se ela vier igual ao ano passado, um pouquinho superior, pode ser que esses preços não subam muito acima dessa linha. Eles devem superar aí os 146, que seria uma meta fácil de superar se vier com muita oferta. Porém, se a gente reduzir a oferta, isso tende, numa pressão onde a gente tem uma intensidade de demanda aqui forte, a gente pode ter esses preços vindo superiores a essa linha daqui, vindo para alguma coisa intermediária. Então, esta seria uma projeção caso a gente realmente tenha uma redução de oferta, porque não está interessante de produzir. E isso ocorre no mercado. Mas a gente não consegue prever realmente se os confinadores vão ou não correr esse risco, né? Que o segundo semestre é um semestre que vem com uma posição dos confinadores muito importante nessa formação de oferta. Naturalmente, vem uma oferta de vacas, tá? Naturalmente, vem uma oferta de vacas aí, que seria o IBGE vem projetando que os abates de vacas estão crescendo. Então, apesar deles ter uma menor oferta de vaca no segundo semestre, ela deve ser maior do que a que ocorreu no ano passado. Então, naturalmente, nós temos uma oferta um pouco maior de vacas, vai depender muito de como é que esses confinamentos vão se posicionar para esse mercado. Porém, tem oportunidades aqui, né? Tem algumas oportunidades. E vamos olhar então, para a gente dar uma olhadinha, como é que está essa demanda, essa questão de demanda, como é que a gente pode olhar isso e entender esse cenário, né? Como é que fica a nossa interpretação? Então, aqui do nosso lado esquerdo, esse quadro amarelo, nós temos os preços do boi no primeiro semestre de 2013 e de 2018. Vamos entender isso. E na demanda, a gente percebe aqui a oferta que estava ocorrendo nesses dois períodos. A gente percebe que tem uma oferta maior, aqui embaixo, né? Vem uma oferta maior, e a gente percebe que aqui em cima o preço subiu ligeiramente em 2013 sobre 2012. A oferta foi bem maior e os preços subiram, ou seja, tem uma demanda aí interessante. E quando a gente olha 2018, nós percebemos um movimento parecido, maior oferta, preço ligeiramente superior. Onde está a diferença disso e que a gente precisa se preocupar aqui olhando para frente? Oferta. A gente olhando esse quadro rosa aqui do meio, ele nos mostra a oferta de carne, né, os preços de carne aqui em cima, e a oferta de carne no mercado interno, ou a demanda por carne no mercado interno. Então, a gente vê que tivemos em 2012 para 2013 uma demanda maior, muito mais volume entregue aqui no mercado interno, foi absorvido, bem absorvido, inclusive com preços superiores em 2013. E quando a gente olha aqui a questão de 2018, a gente começa a observar que menos oferta e os preços caíram. Então, a demanda interna em 2018 está fraca e o mercado não está absorvendo bem esta oferta maior que vem vindo. A gente viu aqui no quadro geral. Quem que está absorvendo isso? Vamos olhar o quadro externo. Os preços do primeiro semestre de exportação do mercado internacional, os preços internacionais, e a gente vê aqui embaixo a venda de carne. A gente vê que em 2013 houve um aumento de volume com queda de preço. Ok, isso seria o normal de se ocorrer, né? Mas não há aqui uma demanda muito maior nessa exportação. Porém, aqui em 2018, nós vemos um grande aumento de volume e um aumento de preço que mostra que quem está demandando carne esse ano, quem está sustentando os preços esse ano, é o mercado internacional. E o mercado interno, portanto, nós temos que ficar conectado a ele. Quanto representa o mercado internacional do nossa demanda de carne? E aí a gente tem que entender que o mercado internacional, ele representa ao redor de 30% do nosso volume de carne vendida. E esse mercado representa ao redor de 70% do nosso volume de carne exportado, do nosso volume de carne produzido. Então, uma alta de preços, um mercado forte aqui no mercado interno, tem muito mais potencial de subir preços do que um mercado
internacional. A gente precisa vender muito mais carne aqui para poder sustentar a alta de preço. E isso é a nossa barreira. Agora, no segundo semestre, a gente conseguir fazer isso. Então, pecuária de decisão hoje, né, se a gente fosse olhar a nossa análise de probabilidade de queda, é que eu mudei um pouquinho o modelo de gráfico, mas ele é a mesma coisa. A gente olha a probabilidade de queda aqui, do lado esquerdo, então de 90% até de 0% a 90% de probabilidade de queda, que são essas barras daqui, né? As nossas barras, você vê o momento de probabilidade da carne fraca aqui, né? Baixa probabilidade e alta probabilidade de queda dos preços, né? Então, 80% de probabilidade de queda dos preços na região de venda. Se nós olharmos hoje, né? Então nós vemos alguns momentos aqui são importantes da gente reparar nesse mercado. A primeira coisa é que, após o momento onde a carne se estabilizou, né, o mercado passou o efeito carne fraca e o mercado voltou a se estabilizar, então a gente vê que houve uma resistência aqui nessa subida, os fatores que segurariam o preço do boi, eles ocorreram aqui nesse momento, né? Houve aqui um momento em que esses preços... E o preço não subiu mais. Este mesmo fator, ele ocorreu aqui novamente. E os preços pararam de subir. Ou seja, nesta região de 145, 147, a gente começou a falar, olha, dado que não temos muita demanda e os fatores que seguram o preço da carne estão presentes ao redor desse preço, esse preço não tem muita chance de subir no primeiro semestre do ano. Então, se você olhar na probabilidade no pecuária de decisão, nós cantamos aqui em dezembro que havia baixa chance desse preço subir acima de 147, 148. E o mercado futuro gerava aqui um preço em junho para você vender seu boi a 148. Então, nós falamos, olha, esse preço é interessante. Assim como outubro também acusava preços interessantes. E outro fato interessante é que quando a gente olha aqui esta região, a gente cantava que a queda de preços também estava com uma baixa probabilidade, todos os fatores que seguravam a queda do preço estavam presentes aqui nessa região de 140. Então nós falamos, ó, se esse preço cair, ele tem potencial de chegar na região de 140 e aqui deve ser o fundo do poço desse mercado. Esse mercado provavelmente está próximo do 140, ele não cai mais. E nós estamos vendo hoje essa região presente aqui, com uma baixa probabilidade de queda. Então, esse boi está se formando uma condição de alta nos preços. Eu não consigo falar para vocês a força disso, mas essa condição está se formando no mercado. Recentemente, o índice Exalc vem acusando já R$ 144 por arroba, que é um preço quase já superior aos preços do ano passado, né? Quer dizer, ele já chegou a beirar aqui os 144, para subir mais 5, 4, 2, 3 reais aqui, ultrapassar esse patamar, está próximo. Então, a gente vê um cenário que, dado a demanda, a intensidade da demanda ainda está presente com uma certa força, e o mercado não tem condições de cair muito mais do que essa região de 140. Então, nós temos aí um cenário forte para uma possível alta, que está presente aqui nesses momentos, né? E um outro fator, por exemplo, a gente também no pecuária de decisão já estamos montando um cenário para milho, para entender as condições de milho, né? Como é que a gente compra, no caso de um confinamento, como é que a gente calcula a probabilidade de queda, quando é que existe esse movimento. E este gráfico ele é um pouco diferente também, ele tem o mesmo fundamento, a probabilidade de queda está presente aqui, deste lado, e os preços do milho são essa condição de essa linha preta. E quando ele muda dessa região aqui, a condição vermelha, né? Quando ele fica vermelho é que esse preço tem tendência de queda. E quando ele está preto, é que é para você comprar o seu boi. Então, onde seria o momento para comprar o boi? Não, o milho, né? Onde seria o momento para comprar esse milho? Nessa região, quando o vermelho muda para preto. Se você comprar o milho próximo a essa região daqui, você estaria comprando milho nesta região. Aqui tem baixa probabilidade de queda do preço do milho. E aqui, quando ele transita do preto para o vermelho, é onde estão acabando as forças de alta desse milho nesse período. Então, o milho tem mais chance de queda e você vê que o período vermelho ele dá essa queda. Nessa região foi novamente para você comprar, né? E hoje
no começo de julho, o Pecuária de Decisão, já estávamos falando que nós estávamos aqui nessa região preta, novamente a transição com o milho, provavelmente chegando a um fundo de poço e mostrando uma alta. A gente não consegue afirmar o quanto ele vai subir, mas que ele não tinha mais muita chance de subir, era uma boa condição de você comprar o seu milho no físico e garantir uma boa posição. Então, isso ajuda muito vocês a tomarem essas decisões, né? Então, aqui, os momentos de compra, vender, né? E, atualmente, recomendando comprar esse milho. Nós fizemos as recomendações para vocês estarem comprando ou vendendo milho, né? E esses movimentos aí, onde a gente viu lá as regiões pretas, né? Esse movimento daqui de alta, esta recomendação, ou esta recomendação daqui, né? Ela nos mostra um ganho no milho de você ter economizado ao redor de R$16 se você tivesse comprado nessas posições. Ou se você tivesse feito, nas condições anteriores, a queda, né, onde a gente vê aqui o movimento vermelho, né, você tivesse comprado lá, vendido um milho aqui em cima, você tivesse um milho para vender, você vendesse ele nessa posição ou vendesse ele nessa posição, você teria ganhos de ter vendido o seu milho bem ao redor de R$12 por saca de milho. Então passa a ser um ganho muito interessante para você tomar posições comerciais nos seus negócios, né? Um auxílio à decisão. É lógico que você vai ligar para pessoas, você vai conversar com pessoas, mas isso dá um auxílio para você começar a tomar aquela posição de onde todo mundo te fala que vai subir mais. Poxa, uma probabilidade de queda está dizendo que não tem mais muita chance, então eu vou me proteger um pouco. Ou você passa a tomar uma decisão não só de ligações, mas com informações e com dados, onde a gente vai abastecendo vocês. Então, as lições que a gente tira de um quadro desse é que não adianta fazer tudo certo dentro da porteira e errar na nossa comercialização. Não adianta a gente fazer isso. A gente precisa estar atento a um quadro comercial. A comercialização é tão importante quanto a produção. Você tem que dar atenção a isso, você tem que olhar para o lado de fora da sua fazenda, tem que aprender metodologias para olhar isso, estudar isso, né? Onde devo focar a estratégia da liderança? Quer dizer, o líder, o cara que cuida do dinheiro, aquele que presta atenção no cenário e olha tudo, ele tem que olhar para fora, para que ele possa liderar as pessoas da empresa e dirigir as ações da empresa de uma forma onde vai se ganhar dinheiro, onde vai se lucrar. Só produzir e na última hora ligar para a indústria para vender o seu gado, você provavelmente vai estar lidando com caras que olham muito bem para o mercado e você pode tomar prejuízo nessas posições, tá certo? Então, como funciona o nosso Pecuária de Decisão? Como é que funciona a ferramenta? Como é que a gente procura ajudar vocês a tomar essa decisão, dado que, se a gente pensar, poxa, além de trabalhar e todo dia na fazenda e estar lá trabalhando, eu preciso estar olhando o mercado. Como é que eu faço isso, né? Então, a gente pensou num modelo que ajudasse vocês a tomarem decisão de uma forma rápida, prática, onde vocês pudessem tomar essa decisão com poucos minutos do seu tempo. Então, uma vez por semana, você recebe de 4 a 5 vídeos de 5 minutos, onde vão estar te ajudando a formatar um cenário comercial, um cenário de mercado e te informando juntamente com essas informações de probabilidade de queda, de probabilidade de alta, como oferta, demanda e cenários, às vezes, internacionais. O que está impactando na economia, que está mudando o cenário e você precisa prestar atenção. Então, a gente revisa com você isso dia a dia. As tendências econômicas, né? O que está acontecendo? Entender se a demanda está crescendo ou caindo. Entender claramente se a oferta está aumentando ou diminuindo. E se isso é importante, se a gente tem demanda para comprar essa oferta melhor, né? Entender se os preços vão cair ou subir através do probabilidade de queda, que é uma ferramenta que olha coleta e automaticamente ele produz uma informação para a gente sem a nossa intuição. Ela é de coleta de dados, ela funciona a partir da coleta de informações. Tudo muito simples, claro e direto, em apenas 4, 5 vídeos curtos, rápidos, para que você possa olhar.
e os assuntos são pautados, que tipo de assunto a gente vai comentar naquele vídeo. Então, se há algum assunto que às vezes não lhe interessa, você pode assistir os outros vídeos e continuar estando informado sobre o mercado. Sempre a gente vai estar trabalhando os tópicos de preço e tendência de preço. Em 20 minutos por semana, você tem aí uma boa informação. Menos de 3 minutos por dia, gente. Acesso à informação selecionadas que realmente importam. Eu faço essas revisões, a gente olha esses modelos e passa isso para vocês. Saber com clareza o que fazer ou não. E aí você pode conversar com as pessoas, porém com uma gama de informações, uma gama de dados na sua base de informação muito mais interessante para suas decisões. E aí, para vocês, a gente vai fazer uma condição especial, né? A gente tem nesse pacote de início do projeto uma condição especial para as pessoas que estão entrando e apoiando o projeto com a gente. Nós fizemos um bônus, que é um treinamento com 10 aulas, para vocês, 10 aulas sobre a introdução à análise ao mercado. Nós vamos bater um papo sobre diversos pontos que influenciam a análise, uma boa estratégia de mercado e como é que você pode começar a lidar com esses pontos ou fazer esse aprendizado, né? Nós temos um WhatsApp, onde às vezes alguém faz uma pergunta ou tem alguma dúvida, nos manda, às vezes a gente produz um vídeo focado nessa informação. Então, há alguma dúvida das pessoas, há algum interesse de alguma informação, a gente produz essa informação com dados e ajuda vocês a tomarem essa decisão. Você vai estar com a possibilidade de fazer perguntas ou participar de um grupo que também está informado e está em regiões do país diferentes, né? Sair da solidão dessas decisões, que é um negócio difícil para a gente tomar decisão sozinho. O apoio de pessoas que podem te ajudar e podem colaborar com a sua decisão. Alguns grupos que a gente faz parte e vê o funcionamento são outros focos, outros objetivos, mas são grupos que se ajudam. O Pasto Online, o do Felipe Moura, é um grande amigo e faz um bom trabalho. O Fazendas Feitas para Vencer também é de um bom amigo que faz um trabalho do Daniel Pagotto, que faz um trabalho de fazenda, de familiar, né? De gestão familiar. Então, são amigos que fazem grupos, e esses grupos se apoiam dentro do próprio grupo, né? Quer dizer, o ganho, muitas vezes, não dá para a gente calcular o tanto que a gente se beneficia de participar de grupos focados, grupos que têm assuntos focados e, às vezes, podem nos ajudar. Qual é o investimento para você ter tudo isso, né? Como é que a gente vai investir? Quer dizer, não vai custar os R$6.000 do ganho, que é o ganho de uma carga de 36 animais. A gente sabe que não pode cobrar algo assim na produção, a gente tem que ter alguma coisa equilibrada que podem ajudar essas pessoas, né? A proposta é muito melhor, né? Eu quero realmente ajudar, o projeto foi criado para ajudar um número de pessoas maior, não foi criado apenas para o resultado, mas sim a poder ajudar um grupo de pessoas. Então, nós não queremos afetar isso, então nós pensamos num preço justo, um preço que também ajuda nós a melhorar essa informação, a criar modelos que ajudam vocês mais a decidir, a dar um valor para vocês, né? E aí vocês recebem esse informativo, essa assinatura, toda semana. Então, apenas neste webinar, a gente está mantendo aqui para vocês um preço interessante, que o investimento não será de 694, não será metade desse preço, né? Ele não seria nem R$347. Este investimento, a gente está... hoje, o investimento para você entrar no processo, ter o prazer de conhecer, estar com a gente um pouquinho e se beneficiar do conhecimento aí por um mês, a gente está fazendo R$1 para dar essa vantagem para vocês estarem startando com a gente e começando a conhecer o Pecuária de Decisão e usando essa ferramenta no negócio de vocês. É isso mesmo aí que vocês estão ouvindo, né? Parece uma loucura, eu sei, mas o objetivo é trazer vocês, trazer pessoas para que a gente possa contribuir, para que a gente possa ajudar de vários locais do país, a gente começar a juntar pessoas que a gente possa discutir, trazer e construir uma informação boa para essa tomada de decisão.
Então, num primeiro momento, é esse R$1, e depois de 30 dias, você decide aí se você quer ou não continuar com o projeto e está acompanhando a gente, né? Basta você fazer sua inscrição e clicar aí no link que vai aparecer na tela. E quando você decidir continuar, depois que você permanecer com a gente, não vai ficar o plano mensal do projeto é de R$347, mas a gente está mantendo um plano para o pessoal que está nos apoiando nesse projeto, né? Então, esse preço está ficando R$187 por mês para você receber essa informação de primeira qualidade, que tem dado um grande acerto aí para as pessoas, e as pessoas estão começando a montar os projetos e poder usar dessa informação e a gente trocar informação e melhorar aí o projeto para vocês. Então, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, é um projeto para ajudar vocês. Basta aí vocês clicarem, então, no botão que deve estar aparecendo na tela de vocês. Vocês clicarem no botão e começarem a fazer parte do nosso projeto aí. Essa promoção vai durar por um tempo, tá, gente? A gente não vai manter, não estamos tendo um objetivo de crescimento aí, o projeto está em melhoria constante, em breve devemos ter algumas novidades aí bem legais para vocês, com mais acesso, mais plataforma e coisas que podem ajudar vocês. Então, é um projeto que está em construção constante e a gente busca aí o apoio de vocês. Você não precisa decidir agora, pode testar aí pelos 30 dias e aí você comprova essa informação se está te ajudando. É uma plataforma, vocês, a hora que clicarem no link, vocês vão começar a ver que é uma plataforma da Hotmart. Esta plataforma da Hotmart, ela é uma plataforma segura, nós procuramos um mecanismo que fosse extremamente seguro, então quem optar pelos mecanismos de pagamento ali, são mecanismos controlados em bancos, com formas de pagamento muito seguras, e vocês não vão ter problema, podem fazer os mecanismos ali, ela é uma plataforma que atua em nível nacional e já está atuando em nível até mesmo internacional, então é uma plataforma muito segura para fazer os acessos, não precisam ter receio ali, a gente é bem transparente e procura se preocupar com vocês. Ainda está em dúvida, então vamos bater um papo aqui. Eu estou no chat e estou ouvindo aqui para vocês me dizerem o que eu posso ajudar vocês a decidir, ou se vocês tiveram alguma dúvida da palestra, de alguma coisa da apresentação, como é que eu posso ajudar vocês a caminharmos nesse processo daqui. Então, estou à disposição, se vocês quiserem mandar aí perguntas no chat, fiquem à vontade, eu estou à disposição para vocês. Né? Vou tirar um pouquinho a tela aqui para a gente poder conversar. Opa. Vamos entrar na tela aqui para a gente bater o papo. Opa. Então, eu interrompo minha transmissão aqui. Opa. Aí, consegui entrar. Bom, pessoal, então estamos à disposição. Se vocês me falem aí, podem fazer suas perguntas e a gente vai estar participando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, e aí? Vocês têm alguma dúvida, alguma questão sobre o processo? Querem nos perguntar? Estou abrindo aqui o meu chat aqui para poder conectar com vocês.
Alguma dúvida sobre a palestra? Alguma dúvida aí sobre os temas? Deixa eu ver se eu consigo. Então, mandem aqui no chat, gente. Eu estou tentando ver aqui as perguntas de vocês. Se vocês têm alguma dúvida do processo, do plano, tenha vontade aqui. Mercado, o que vai acontecer? Estamos com medo, vou comprar bezerro, vou comprar... tenho que vender vaca, alguma coisa que esteja incomodando vocês. Peraí, tem uma pergunta aqui da doutora. Então, tem uma pergunta da doutora Fusinato. Deixa eu tentar pegar aqui, peraí que tá ruim o meu acesso aqui. Um minutinho só. Aqui, a doutora Fusinato assistiu o vídeo do Felipe Moura, né? Sobre uma compra que ele fez com o Teocílio, teve um aumento de R$4.000 e uma carga de 40 bois. É isso mesmo, doutora. Ele me ligou, a gente estava conversando sobre o processo, e ele me ligou, foi inclusive aí nesse momento justamente da carne fraca, né? E o mercado estava com a probabilidade de queda baixa, todo mundo muito nervoso, porque as notícias eram ruins, né? Se a gente lesse as notícias de mídia, praticamente diziam que as exportações não estavam andando, que o mercado estava muito ruim, tínhamos perdido o mercado, a carne estava muito barata, porém a probabilidade de queda estava muito baixa, a probabilidade daquele preço cair, e ele no desespero tinha que vender aquele gado. E eu falei, poxa, Felipe, você consegue segurar isso aí uns 15, 20 dias? Porque, para mim, eu estou achando que esse mercado está próximo aí a uma situação de fundo. E ele realmente segurou um pouquinho esse gado, não segurou tudo, né? Ele tinha que vender, tinha que fazer um caixa, mas ele segurou alguns dias e ele se beneficiou com um ganho na região lá de R$4.000 na carga que ele estava fazendo. Então, realmente foi um benefício aí que ele conseguiu obter naquele momento, dado aquela situação e o nervosismo que ele estava, né, de vender ou não vender aquele gado. É lógico que dá para a gente tentar planejar, existem algumas outras condições que a gente pode planejar quando a gente olha, como eu falei para vocês, demora, às vezes, nós temos poucas oportunidades de venda ou compra, né? Então a gente precisa explorar um pouquinho, uma estratégia comercial nos ajuda muitas vezes, né? Então, aqueles que estão se inscrevendo, opa, já tem gente se inscrevendo aí, agradeço, fica legal o pessoal começar a se inscrever. Sejam bem-vindos, né? E quem não se inscreveu ainda e que tiver interesse em participar, estamos com a gente, aqui na câmera. Aqui no canto, né, vocês têm o local para vocês eventualmente se inscrever. Oi, Edson. Tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu ver aqui a sua pergunta. Você não atua diretamente aqui na pecuária, né? Pois faz parte de uma propriedade de herança junto com outros irmãos, pois é uma propriedade relativamente pequena. Ok, faz parte. O Edson, assim, independente, eu não sei como é que você atua, mas
em relação, se você não está dentro do negócio, muitas vezes você quer ter uma boa informação para você poder opinar sobre o negócio, né? Ou, dentro desse acesso, você pode, em 2 pessoas da empresa, ou a equipe da empresa está assistindo esses vídeos, vocês começam a ter uma informação de mercado e está assim, se instruindo sobre isso. Isso normalmente ajuda nas discussões de vocês entre o risco do capital que vocês vão aplicar lá, né? Vocês estão pensando, poxa, eu tenho o meu irmão muitas vezes atua, ou o meu pai que atua, e eu não entendo do negócio e não posso opinar. Pois bem, quando o seu pai e vocês começam a assistir um material de mercado e começam a olhar mercado, vocês com certeza vão ter conversas mais produtivas e vão falar, poxa, o momento atual, por exemplo, eu estou aqui com juros baratos, uma economia muito ruim, e o bezerro, se a gente olhar os preços do bezerro, eles já caíram em torno de 25% a 30% em relação aos R$ 1.400 lá atrás. Isso pode ser uma oportunidade de mercado, porque se você comprar, você vai vender daqui a 2 anos. Qual o quadro econômico? Você hoje precisa remunerar esse capital de uma forma maior que os 6,4% que os juros do banco está te pagando por ano. Isso não é muito. E há um potencial de daqui a 1, 2 anos, inclusive a oferta voltar a se reduzir, né? E o quadro econômico, que a gente está com muita dúvida, todos nós temos dúvida hoje, mas o quadro econômico pode ser interessante. Então, às vezes, você fala, poxa, quero entender e participar com ele, você pode contribuir com essa informação na decisão de vocês de investimento e na discussão de vocês internamente. Deixa eu ver aqui, Edson. Agora, como é que eu faço? Edson, o Edson está sem áudio. O que a gente pode fazer eu acredito que talvez estamos gravando, se deu tudo correto, nós devemos estar gravando, então a gente vai ter umas respostas aqui, a gente pode enviar o vídeo eventualmente depois para alguns de vocês. Nós vamos revisar ele aqui, ver se ele ficou em ordem, e aí nós podemos mandar para vocês. Você está ouvindo agora, ou você ficou sem áudio, já conseguiu resolver essa questão do áudio aí? Vou escrever aqui. Estou com um problema no meu negócio aqui. Vamos enviar o replay para o seu aí. O Robson mandou, o pessoal mandou já para você aí a resposta. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Como é que vocês estão? Fiquem à vontade, fiquem tranquilos em testar o produto aí por esse período. Vocês vão poder olhar, mexer, ali tem todo um treinamento, vocês vão começar a se conectar ao mercado. E dúvidas e questões, a plataforma permite que vocês façam perguntas lá e a gente possa ir respondendo para vocês. Então, ajuda também a ir adquirindo conhecimento sobre mercado. Vocês podem também, eventualmente, utilizar o chat, né? E o WhatsApp e fazendo perguntas por lá. A gente está sempre à disposição. Vamos respondendo conforme vai dando um tempinho aí para ir ajudando vocês. Mas tanto a plataforma quanto os dois te permitem tomar essa decisão. Alguém tem mais alguma dúvida aí? Né? Mais aqui. Tá dando certo as conexões de vocês? Bom, pessoal, então já estão aqui, já passamos das 8h30, deu quase 1h30 aí de trabalho com vocês, de apresentação, foi muito legal estar aqui, eu vejo o pessoal, fiquem à vontade, se quiserem me mandar pergunta depois, também fiquem à vontade, o nosso contato, @agromove.com.br, vocês podem mandar, tem o site nosso, eu pedi para o pessoal botar aqui no
no nosso site também. Vocês podem acessar, ver o blog, ver as coisas que existem lá, e tem muita informação. E assim, o objetivo é realmente trazendo vocês, construindo esse processo onde a gente passa a olhar o mercado de uma forma diferente e passa a lucrar com essa pecuária, ainda mais num cenário Brasilzão desse. Então, agradeço a todos. Muito obrigado aí pela presença. E até a próxima aí. Nós vamos encerrar aqui, então. Qualquer dúvida, vocês acessem os links aí que vão ser mandados e vocês podem fazer a compra. Ok? Muito obrigado. Uma boa noite a todos aí.